Vamos falar de como a gente cuidar da nossa voz, né? A gente está recebendo aqui a fonoaudióloga a doutora Virgínia Amaral, que vai explicar para a gente já estava falando da junção de fatores nesse período que acabam possibilitando aí, né, que as crises de garganta sejam constantes e aí problemas para a nossa voz, né? E aí, doutora, agora você pode falar que vai dar certo. Vai sim, agora vai dar certo. Primeiramente, bom dia novamente. E como eu estava falando, nesse momento, o que ocorre é um aumento de fluxo dentro dos consultórios dos fonos que trabalham com voz, assim como dos otorrinos. Por quê? Porque realmente existe um calor, um clima que não favorece a essa questão de manutenção de uma boa voz. Nesse período, a gente precisa ter mais atenção. Por isso, uma das maiores dicas é a questão da hidratação. A gente precisa hidratar nesse período constantemente. Não somente se a gente estiver aqui em um estúdio onde a gente tem um ambiente com ar-condicionado, mas também quando a gente está fora. Eu não vou precisar sentir sede para beber água. Tá certo. Porque a água, ela precisa ser importante para ela hidratar o meu organismo como um todo. Então, eu não preciso, se tem pessoas que têm dificuldade de sentir sede e acha que só precisa beber, ingerir água quando sente sede. Sede já está dizendo que está faltando, viu, gente? Não espera chegar a ela, não. Você vai se hidratando aos poucos. A gente tem, inclusive, uma cartelinha que eu vou pedir para a gente soltar e colocar no ar, com algumas dicas. E a gente pode ir baseando ali esses cuidados de acordo com o que a gente trouxe aí nessa cartelinha, doutora Virgínia. Ótimo. A questão do fumo. Quando a gente fala em evitar o fumo, eu estou falando de todos os tipos de tabagismo. Eu não estou falando só do cigarro comum, convencional, mas eu estou falando também desses outros tipos que existem hoje, como os eletrônicos, pod, vapers e tudo mais, que possa ser também prejudicial à voz. A gente sabe que quando essa fumaça passa, ela vai em região de prega vocal, que é na prega vocal que nossa voz é produzida. Então, se isso aí passa na região de prega vocal, é óbvio que vai danificar essa estrutura. Aí tem gente que diz, mas eu não trago, mas... Gente, é prejudicial de todas as formas. Né? Isso, tá tudo certo. É prejudicial. Então, ingerir bebidas alcoólicas. Tem lá a cartelinha de novo. Vamos botar a cartelinha de novo no ar, que a gente vai, como ela está explicando, né? Não pode também, né? Tem que ter o controle A sempre, bebida né? alcoólica, o que ocorre? Na bebida alcoólica, o nome já diz álcool. Se eu tenho álcool, eu vou fazer o quê? Eu vou sugar, eu vou tirar toda a hidratação que existe. Então, ao invés de eu hidratar, que é o que eu preciso nesse momento, eu vou fazer o contrário, eu vou tirar com o álcool. Então, vai ser prejudicial também por isso, além das outras questões a nível global, mas dentro da minha visão de forma vocal, como eu sou um especialista em voz e trabalho somente com pacientes com voz, dentro dessa visão vocal, eu posso lhe dizer que, além do mais, tem esse outro comprometimento. A outra dica até a gente já falou, né? Da questão da hidratação. Que a gente que ainda tem uma outra hidratação. Sim. Porque eu falei de uma para você, mas existe um outro tipo, que ele também é muito eficiente, que é a hidratação direta, porque essa aqui é indireta. A hidratação direta, ela é realizada através do nebulizador, que é aquele inalador que as pessoas costumam ter em casa, às vezes usam muito com criança, a nebulização e o vapor. Porque quando a gente aspira, vai passar em região de prega vocal. Só que a gente não pode usar isso de forma exagerada e também não se usa só com água. Aquilo ali se usa com soro, tá? A gente faz a nebulização com soro fisiológico, indicado por profissionais que saibam o que estão fazendo para dosar de acordo com o que aquele paciente necessita. Tá certo. Bora colocar de novo a cartelinha para ver mais dicas aqui que ela trouxe pra gente? Falar com projeção de voz. Isso também é importante para a gente preservá-la? É sim, porque quando eu tenho uma voz ou uma fala que não é tão compreensiva, que não fica tão fácil das pessoas entenderem, eu acabo fazendo o quê? Eu acabo repetindo. Falar porque a mesma coisa várias vezes. Isso, as pessoas não entendem e acabam pedindo pra gente repetir. Então é interessante que a gente tenha uma boa dicção, que a gente tenha uma boa fala, que a gente consiga se expressar de uma maneira que o próximo comece a ouvir com mais clareza e com maior eficiência.
Se alguém tiver alguma dificuldade nessa área e achar necessário, é interessante sim fazer uma consulta com o fonoaudiólogo para que a gente possa organizar e equilibrar toda essa situação. Procurar sempre a ajuda de um profissional. E para encerrar as nossas dicas, né, uma que é muito importante, que serve para o organismo inteiro, que é a gente ter cuidado, né, como está na nossa cartelinha, ter cuidado com a nossa alimentação, né, manter sempre uma alimentação saudável. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, o que faz bem para o corpo, faz bem para a voz. Eu preciso cuidar primeiro do geral, da casa inteira, para eu também ter cuidados específicos. Então, para eu cuidar da casa inteira, eu preciso ter atenção de como eu recarrego a energia dessa minha voz. Como eu recarrego minha voz? Através de uma boa hidratação, de uma boa noite de sono e de uma boa alimentação. Quando eu falo em alimentação saudável, eu tenho que entender que algumas alimentações vão trazer e aumentar o refluxo. Tudo aquilo que é bebida gaseificada, tudo aquilo que é muito condimentado, muito apimentado, vão trazer refluxo, muito cítrico. Não é interessante fazer isso mediante o momento que você vai utilizar a voz profissionalmente. Você pode consumir o sorvete na hora que você terminar aqui o seu papel de profissional da voz. Mas durante seria um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque ele poderia te trazer alguma desorganização na questão vocal. Tá certo, a gente trouxe aí algumas dicas, o nosso tempo é corrido, mas é o que a gente fala, você tem que estar sempre prestando atenção ao seu corpo e sempre que precisa, procura a ajuda de um profissional que ele vai sim saber te indicar direitinho. Inclusive existem exercícios para você também trabalhar a sua voz, né? Então fica aí a nossa dica. Obrigada, viu, Virgínia, pela sua participação. Tá bom? Volte sempre. Eu não disse que ia dar certo a gente trazer essas dicas, deu certo. Obrigada pela sua participação.